Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as últimas notícias do Mengão Queridão nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022. Como vocês sabem, amanhã o Mengão Queridão enfrenta o Madureira às 15h30. E o Flamengo vai contar com alguns reforços importantes, como o caso do Bruno Henrique e do Davi Luiz, que devem jogar alguns minutinhos durante a partida de amanhã. Aliás, o Davi Luiz foi o protagonista do problema com o Thiago Maia. Numa dividida de bola, a chuteira do Davi Luiz rasgou a canela do Thiago Maia, que o levou para uma cirurgia para dar pontos. Os ossos dele chegaram a ficar expostos e por isso o Thiago Maia ainda não recebeu alta. Ele deve ficar aí entre 2 e 3 semanas de fora e o técnico Paulo Souza vai ter que usar outros jogadores para compor o meio de campo do Mengão Queridão ali. Eu vou falar muito do Flamengo com vocês, vou falar sobre Yerry Mina, zagueiro que foi do Palmeiras hoje no Everton. Será que ele tá vindo pro Mengão Queridão? Vou falar também sobre o zagueiro Felipe, Atlético de Madrid. Ainda há chances do Mengão Queridão tentar trazê-lo? Tudo isso eu vou falar com vocês. Antes, deixa eu dar aquele recadinho do OneFootball, que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O OneFootball tem para iOS e Android e além de poder assistir o campeonato alemão inteiramente de graça com imagens, através do pay-per-view do OneFootball, você pode assistir também ao Campeonato Carioca por um valor muito acessível. Então não dá mole não, pega o link que está aqui na descrição desse vídeo e vá agora baixar o aplicativo OneFootball. Tem para iOS e Android e é de graça. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Agora, bora começar a falar sobre o Mengão Queridão. Desde que assumiu a equipe rubro-negra, o Paulo Souza já utilizou 24 atletas. O Thiago Maia, que agora vai desfalcar a equipe rubro-negra por algum tempo, participou de 2 jogos, assim como René, Andreas Pereira, Mateuzinho, Cleiton, Isla e Lázaro. Já o Gabriel Noga, o Davi Luiz e o Fabrício Bruno foram os que menos atuaram, um jogo cada um. Agora no topo do ranking do Paulo Souza, nós temos Hugo Souza, William Arão, Marinho, Everton Ribeiro e Gabigol. Todos esses aí com 4 jogos, ou seja, jogaram todos os jogos desde que o Paulo Souza assumiu a equipe no Campeonato Carioca. Com 3 jogos, nós temos Vitinho, Pedro, Felipe Luiz, Diego, Rodinei, Arrascaeta, Léo Pereira, João Gomes e Gustavo Henrique. Por esses números, a gente começa a entender e começa a formular a provável escalação do Flamengo ou os prováveis 11 do Flamengo sob o comando do Paulo Souza. Basta a gente adequar esses números aí que a gente vai conseguir entender quem são os jogadores mais confiáveis na era Paulo Souza. Bruno Henrique e Davi Luiz estiveram fora por todo esse tempo, um se preparando fisicamente, o outro com uma lesão na coxa direita, mas ambos estão recuperados e já devem, a partir de amanhã, ficar à disposição do treinador. Se eles serão utilizados ou não, isso vai ficar a cargo da fisiologia, do departamento médico, em conversa com Paulo Souza. O certo é que eles querem os jogadores prontos para o jogo contra o Atlético Mineiro no final de semana. Mas lá na Europa, as coisas ainda estão acontecendo. Eu falei no vídeo hoje cedo para vocês que Marcos Braz e Bruno Spindel, ao deixarem o Brasil, deixaram bem claro que eles iam fazer as investidas, mas poderiam voltar sem reforços, mas com a sementinha plantada para poder tirar um jogador ou outro mais à frente. Vale lembrar, pessoal, que nós temos até o dia 12 de abril para contratar. Clubes que estão disputando oitavas de final da Europa League e da Champions League, ficando desclassificados, podem acabar vendo com bons olhos emprestar os seus jogadores ou não renovar com alguns jogadores. Por exemplo, o zagueiro Felipe, ex-Corinthians, hoje no Atlético de Madrid. O cara não tá se dando bem no Atlético de Madrid recentemente e não consegue dar uma dentro. Por exemplo, no jogo desse final de semana, os caras jogaram contra o Getafe e o Felipe foi expulso. Há uma discordância dentro do Atlético de Madrid sobre a renovação de contrato dele. Parte dos dirigentes acham que o jogador não rendeu o esperado no Atlético de Madrid. Parte dos dirigentes querem renovar com o atleta. Há também uma questão aí dos valores a serem renovados.
E com isso, o Atlético de Madrid ainda não chegou num acordo com o zagueiro Felipe, o que deixa o Flamengo de sobreaviso, para poder, inclusive, tentar um avanço no zagueiro ex-Corinthians. Ao sair do Brasil, Marcos Braz disse que o Felipe não queria retornar ao país agora. Se alguma coisa mudou, pode ser que o Braz tente trazê-lo para o Mengão Queridão. Há um zum também de que o Yerry Mina teria sido oferecido ao Flamengo pelo empresário Giuliano Bertolucci. Existem vários impedimentos para o Mina vir para o Flamengo hoje. O Mina está jogando no Everton. Ele tem um dos maiores salários da equipe inglesa. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, especula-se que o salário do Yerry Mina lá no Chelsea gira em torno de 640 mil dólares mensais, o que daria mais de 3,3 milhões de reais mensais no Mengão Queridão. Uma situação que inviabilizaria 100% uma negociação para trazer o zagueiro. Ainda que fosse possível, se o Flamengo acertasse alguma coisa, seria um empréstimo com o Everton pagando boa parte desse salário aí, com o Flamengo pagando menos de 1 milhão para o Mina. O resto, todos 2 milhões e cacetadas, teriam que ser pagos pelo clube inglês. Mas ainda tem um fator bem preponderante para essa negociação não acontecer. Pelo menos não nesse momento. O Mina está lesionado, teve uma lesão muito grave, vai ficar de 8 a 10 semanas fora. Um mês tem 4 semanas, então 2 meses e meio de recuperação no mínimo para o Mina. Será que o Flamengo, então, pegaria um jogador tão caro, com um histórico de lesão tão grande, para poder ficar parado por tanto tempo, para depois ajudar o jogador a se recuperar, ver se ele vai render na equipe do Flamengo, pagar uma bolada nele, porque ainda que o Everton aceite pagar 90% do salário dele, 60%, sei lá, ainda que aceite pagar boa parte, o Mina ainda sairia muito caro para o Flamengo. Para depois, no final do ano, devolver o atleta, porque não há condições do Flamengo assumir um pagamento de 2 milhões, 3 milhões de reais por mês para um jogador. E o que faria o jogador que tem contrato até o final do ano que vem com o Everton desistir de ganhar seus 3,3 milhões de reais por mês no Everton para vir jogar no Flamengo, sabendo que não vai chegar a ganhar nem perto disso? Então, as fontes às quais eu consultei me disseram que é uma situação sem pé nem cabeça, que a princípio não teria como o Flamengo fazer essa negociação, mas aí eu digo para vocês da minha experiência que a gente não pode descartar absolutamente nada. Afinal de contas, eu jamais esperaria que a diretoria fosse negociar 10,5 milhões de euros no Andreas Pereira. Os caras foram lá e negociaram, né? Então, não dá para dizer isso jamais vai acontecer. É bem difícil por todas essas variáveis que eu trouxe para vocês, por tudo isso que eu conversei com vocês, mas vai saber o que o Marcos Braz pensa, o que o Marcos Braz espera e como que o Marcos Braz pode convencer o jogador, de repente, a vir para o Flamengo e a permanecer por aqui no final da temporada. E como convencer também o Everton, que pagou uma bolada no jogador, a cedê-lo para o Flamengo, a vendê-lo para o Flamengo por valores que o Flamengo possa assumir. E aí eu pergunto para vocês, eu já acho um escândalo 10,5 milhões de euros num volante, um bom volante, mas só um bom volante. Vocês acham que o Flamengo deveria desprender esses valores para trazer um zagueiro? Mina é excelente zagueiro, mas são lesões atrás de lesões e essa lesão séria agora, vocês acham que vale pagar essa fortuna toda pelo salário dele? Ou bancar um pagamento exorbitante para tirá-lo do Everton? Enfim, eu acho essa situação bem descabida e duvido bastante que o Flamengo conseguiria realizar uma operação como essa, tá? Muitas pessoas me pediram hoje de manhã para falar sobre o Everton Cebolinha. Gente, a questão do Everton Cebolinha, ela é bem simples, tá? O Benfica tem o jogo das oitavas de final contra o Ajax pela Champions League. Agora, em fevereiro. Inclusive, hoje o Real já joga. Então, já tem jogos hoje. Hoje tem Real e PSG às 17 horas, horário do Brasil aqui. Então, já começou a rodada de jogos das oitavas de final. Se o Benfica não passar pelo Ajax, se o Benfica ficar pelo meio do caminho, pode ser que o Flamengo consiga conversar com o Benfica a respeito de uma proposta pelo Cebolinha. Se o Benfica passar,
fica praticamente impossível a negociação, porque o Everton está muito bem hoje no Benfica, e hoje, terça-feira, dia 15, o Benfica não quer nem pensar em ouvir propostas pelo Everton. Já o Everton está bem aonde ele estiver. Ele está bem no Benfica e ficaria bem se viesse para o Flamengo também. O jogador não está interferindo internamente, forçando uma barra para deixar o clube, nada disso. É um momento em que o Everton está mais feliz junto à equipe do Benfica. Então hoje a situação é nula para o Flamengo trazer o jogador. Mas daqui a 1, 2, 3 semanas, pode ser que alguma coisa mude. Vale ressaltar mais uma vez que o Flamengo tem até o dia 12 de abril para poder contratar jogadores. E daqui até o dia 12 de abril, muita coisa pode mudar, inclusive uma nova viagem à Europa pode acabar acontecendo, caso seja necessário para fechar com algum jogador. E olha que os caras nem voltaram de lá, mas podem sim acabar tendo que ir novamente para concluir alguma situação de mercado. Pessoal, por enquanto é isso. Eu peço para que vocês se inscrevam se ainda não forem inscritos, deixem o seu like, compartilhem os nossos vídeos e, é claro, nos recomende para o canal poder chegar a 100 mil inscritos. Estou contando com todos vocês. Tenham uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.